Há um ponto na vida em que o barulho externo deixa de ser o problema. O verdadeiro incômodo passa a vir de dentro, de uma espécie de silêncio que ninguém mais percebe, mas que grita para você. Esse silêncio aparece nos momentos em que a rotina desacelera, quando você fecha a porta do quarto, quando a notificação do celular para de vibrar. É ali, na ausência de distrações, que surge a verdade que você vem evitando há anos. Uma verdade simples, direta e incômoda. Algo dentro de você não está alinhado com a vida que você diz querer viver. E enquanto essa distância existe, nada parece completo, satisfatório ou suficiente. Você sente a pressão desse descompasso sempre que tenta se convencer de que está tudo bem. Mas não está. E você sabe disso. A inquietação que volta todas as noites não é aleatória. É o resultado de decisões adiadas, sonhos engavetados, medos acumulados e caminhos recusados. Há uma parte sua que tenta te avisar que a vida que você está vivendo não corresponde ao que você poderia ser. Só que ouvir essa verdade exige coragem, e coragem dói. Por isso, você tenta fugir, tentar distrair, tentar passar por cima. Mas fugir nunca funcionou. A verdade só fica mais pesada. Hoje, a proposta é simples: desmontar essa barreira, encarar o que você vem afastando, explorar a raiz dessa verdade silenciosa e entender como ela vem moldando sua vida sem que você perceba. A cada minuto que passa, a distância entre quem você é e quem deveria ser aumenta. E se você não fizer nada, essa distância vai se tornar permanente. Este é o momento em que você decide se continua fugindo ou se finalmente encara a única conversa que realmente importa. Essa jornada começa agora, com precisão, profundidade e sem suavizar a realidade. A verdade que você evita será exposta em camadas, capítulo por capítulo, até que não reste esconderijo possível. O desconforto que isso gera é o preço da mudança. E no final, você entenderá que fugir nunca te protegeu. Só prolongou aquilo que você precisava enfrentar desde o início. Há uma mentira que você repete para si mesmo com tanta frequência que acabou ganhando o status de normalidade. Ela não nasceu como verdade. Foi construída aos poucos, em pequenas concessões feitas por conveniência, medo ou cansaço. Essa mentira tomou forma quando você disse "é assim mesmo" pela primeira vez. Quando aceitou menos do que queria. Quando percebeu um incômodo profundo e decidiu ignorá-lo. Com o tempo, essa adaptação se tornou rotina, e a rotina se transformou em identidade. Hoje você se convenceu de que esse é simplesmente o jeito que a vida é, quando na verdade é o jeito que você se acostumou a sobreviver. O problema dessa mentira não é sua existência, mas o estrago silencioso que ela provoca. Ela distorce seus limites, compromete sua visão de futuro, enfraquece sua capacidade de se mover e corrói a percepção de quem você realmente é. Você passa a interpretar qualquer sinal de desconforto como exagero, qualquer vontade como capricho, qualquer sonho como fantasia distante. E enquanto isso acontece, a vida segue andando, levando partes importantes de você pelo caminho. Há um momento em que o corpo começa a reagir. Um cansaço sem explicação, uma irritação constante, uma sensação de estar fora do lugar mesmo quando tudo parece estável. Esses sinais não são aleatórios. São respostas internas ao fato de que você está vivendo uma vida que não corresponde ao que sente. É o seu próprio sistema tentando te alertar de que essa normalidade é uma construção frágil, baseada em renúncias que você nem percebeu que fez. A verdade é que não existe nada mais perigoso do que se acomodar em uma versão reduzida de si mesmo. Essa redução cria uma vida em que tudo parece ok, mas nada faz sentido de verdade. Você funciona, mas não vive. Você cumpre tarefas, mas não se reconhece. Você se move, mas não avança. E enquanto essa mentira continua sendo tratada como normalidade, a autenticidade se afasta, e junto com ela, a clareza, o propósito e a possibilidade de mudança real. A pergunta que fica é simples: quando foi a última vez que você questionou a vida que leva? Não para justificar, não para amenizar, mas para investigar de verdade. Se nunca fez isso, ou se evitou fazer, é porque no fundo teme o que pode encontrar. E esse medo é o próximo obstáculo. Ele sustenta a mentira que você chama de normal e te impede de enxergar o que está logo abaixo dela.
Fugir de si mesmo não começa com grandes decisões. Começa com pequenos desvios, quase imperceptíveis. Depois eu vejo. Não quero pensar nisso agora. Não é tão importante assim. Cada adiamento parece inocente, mas todos eles têm um preço. E o preço não aparece de uma vez. Ele se acumula, silencioso, até se tornar uma sensação constante de peso, como se algo estivesse sempre fora do lugar. Esse é o custo invisível. A soma de todas as vezes em que você escolheu não se encarar. O curioso é que ninguém foge de si porque quer. As fugas são respostas aprendidas. Elas nascem de momentos em que você tentou confrontar uma verdade e encontrou dor, frustração ou medo. Diante disso, seu corpo e sua mente criaram atalhos para evitar esse desconforto. O problema é que esses atalhos, no início protetores, se transformam em labirintos. Você passa a contornar a própria vida. E quanto mais contorna, mais distante fica do centro de quem é. Com o tempo, a fuga deixa marcas. Surge um cansaço emocional que não melhora com descanso, uma ansiedade que aparece nos momentos mais improváveis, uma insatisfação que permanece mesmo quando tudo parece dar certo. Esses sintomas são indicadores de que há algo dentro de você que quer ser visto, mas que você insiste em negar. É como tentar correr com um peso amarrado ao corpo. Você até se move, mas nunca avança no ritmo que poderia. Fugir também cria um tipo de distorção interna. Você perde a referência do que realmente deseja. As decisões começam a ser tomadas com base no que dói menos, e não no que faz sentido. A vida se torna uma coleção de ajustes, e não de escolhas reais. E cada ajuste compromete um pouco mais sua clareza, sua autonomia e sua identidade. Aos poucos, você se transforma em alguém guiado por reações, não por convicções. O maior problema da fuga é que ela nunca te leva para longe o suficiente. Não importa o quanto você se distraia, se ocupe, se anestesie ou se esconda. A verdade que você evita sempre encontra um jeito de retornar. E quando retorna, costuma vir mais carregada, mais urgente, mais exigente. A cobrança emocional aumenta, e você sente que está vivendo uma vida que não aguenta mais adiar as conversas essenciais. Há um ponto em que essa fuga começa a cobrar não apenas seu presente, mas o futuro que você poderia ter construído. Cada ano vivido sem se encarar afasta você da vida que poderia viver. E é nesse afastamento que mora o maior custo. Não é o que você perde hoje, é o que você deixa de se tornar. E se existe um momento ideal para perceber isso, é agora. Porque a vida que você não viveu começa a pesar mais do que a vida que você leva. E essa sensação é apenas a primeira camada do que vem a seguir. Há sempre duas versões de você coexistindo ao mesmo tempo. A que você é hoje e a que você poderia ter sido se tivesse tomado decisões diferentes. Não se trata de fantasia ou idealização. Trata-se de trajetórias possíveis, que foram abandonadas no exato momento em que você escolheu a segurança no lugar da verdade, o conforto no lugar da coragem, a rotina no lugar da consciência. Essa vida paralela não é imaginária. Ela é uma projeção real das escolhas que você se negou a fazer. E quanto mais você se afasta dela, mais ela te assombra. Você sente essa presença sempre que imagina como poderia estar agora, se tivesse começado antes, se tivesse se escutado, se não tivesse cedido àquele medo. Essa sensação não é arrependimento do passado, é percepção do presente. É a consciência de que existe uma versão sua, mais viva, mais inteira e mais honesta, vivendo uma vida que você renunciou por acreditar que não estava pronto, que não era o momento, que não era capaz. Essa vida paralela é o reflexo exato daquilo que você não teve coragem de enfrentar. E ela continua existindo como uma espécie de lembrete constante, um ponto de comparação silencioso que mostra a diferença entre viver e apenas continuar respirando. Em algum lugar dentro de você, existe a intuição clara de que sua vida poderia ter tomado outro rumo. E é essa intuição que causa o desconforto que retorna todas as vezes em que você tenta se convencer de que está tudo bem. A verdade é que você sabe identificar essa vida alternativa. Você sente quando pensa nos projetos que abandonou, nas conversas que nunca teve, nas mudanças que sempre adiou, nos limites que nunca impôs. Esses fragmentos não são apenas memórias, são janelas. Janelas para uma existência que ainda seria possível, mas que exige que você faça algo que não fez até agora. Parar de fugir daquilo que sente. O mais duro
é perceber que essa vida paralela não desaparece com o tempo. Pelo contrário, ela se torna mais nítida quando você permanece parado. A cada ano em que você não age, essa outra versão se distancia um pouco mais, como um trem partindo enquanto você permanece na plataforma, assistindo. E esse distanciamento dói porque revela que a diferença entre quem você é e quem você poderia ser depende menos de circunstâncias e mais de decisões adiadas. A pergunta que fica martelando na mente não é o que eu fiz de errado, mas sim, por que eu não comecei? E essa pergunta carrega um peso diferente, porque aponta para a origem de todo o desconforto: o medo. A mesma força que te afastou da vida que você deseja continua determinando a vida que você vive agora. E enquanto esse medo não for exposto, você seguirá contemplando a versão de si que nunca se tornou real. Essa vida paralela não é apenas uma possibilidade perdida. Ela é uma prova incômoda de que você poderia estar vivendo de outra forma neste exato momento. E reconhecer isso é apenas o início. A verdadeira questão é entender o que te impediu de chegar até lá. Acomodar-se não é um ato consciente. É uma transição lenta e quase imperceptível que começa quando você escolhe o caminho que causa menos atrito. No início, parece uma escolha racional: evitar o desconforto, economizar energia, manter o que já conhece. Mas com o tempo, a comodidade se transforma em uma armadilha sofisticada. Ela te dá a sensação de estabilidade enquanto por dentro esvazia sua vitalidade, sua curiosidade e sua capacidade de mudar. É uma trapaça, porque parece proteção, mas funciona como prisão. A comodidade cria um tipo de anestesia emocional. Você não se sente mal o suficiente para agir, nem bem o suficiente para se sentir vivo. Fica num meio termo, num estado morno onde nada machuca, mas nada transforma. Esse estado é perigoso porque não grita, não pressiona, não alerta. Ele apenas mantém você exatamente onde está. E quanto mais tempo permanece nele, mais difícil se torna sair. Afinal, tudo o que exige esforço parece exagero quando você se acostuma à ausência de movimento. A armadilha da comodidade também altera sua percepção de tempo. Sem perceber, você começa a adiar aquilo que importa, porque acredita que sempre haverá um momento mais adequado, um cenário melhor, uma chance mais propícia. Essa ilusão cria uma falsa sensação de controle, como se você pudesse escolher quando a vida vai acontecer. Mas o tempo não para esperar que você resolva agir. Ele segue. E quanto mais você espera, mais se afasta da vida que deseja e mais se prende à versão reduzida de si mesmo. O mais perigoso da comodidade é que ela se disfarça de gratidão. Você diz para si mesmo que deveria estar satisfeito, que existem pessoas em situações piores, que não é necessário querer mais. Mas existe uma diferença profunda entre gratidão e conformismo. Gratidão expande, conformismo encolhe. Quando você usa a gratidão como justificativa para evitar o confronto com seus desejos reais, o que você chama de aceitação é, na verdade, rendição. E essa rendição molda sua vida silenciosamente, sem que você perceba. Com o tempo, você começa a sentir o impacto desse encolhimento. Uma sensação de que algo essencial se perdeu, de que sua energia diminuiu, de que sua capacidade de sonhar foi corroída. A vida continua, mas sem profundidade. Tudo fica previsível, repetitivo, confortável demais para ser desafiador, mas desconfortável demais para ser satisfatório. É como viver em uma sala onde a luz é sempre a mesma, o ar é sempre o mesmo, e nada muda, nem para pior, nem para melhor. A comodidade se torna uma trapaça definitiva quando convence você de que é tarde demais para tentar algo novo. Essa é a mentira mais eficaz que ela produz, porque transforma imobilidade em identidade. Você passa a acreditar que é alguém que simplesmente não muda, não arrisca, não enfrenta. E essa crença se torna a barreira que te impede de caminhar em direção à vida paralela, que você sabe que existe, mas que ainda não teve coragem de buscar. O próximo passo é entender o que realmente sustenta essa acomodação. Porque por trás dela, sempre há algo mais profundo e mais difícil de admitir. Existe uma dor que você carrega há tanto tempo que deixou de ser percebida como dor. Ela se tornou parte da paisagem interna, como um ruído constante ao fundo. Não paralisa, não explode, não te derruba. Apenas permanece ali, guiando silenciosamente cada decisão que você toma.
Essa dor é formada por tudo aquilo que você não disse, não viveu, não escolheu, não confrontou. Ela nasce em momentos específicos, mas cresce no silêncio que você insiste em manter. O mais difícil é reconhecer que essa dor influencia seu comportamento de formas muito mais profundas do que você admite. Ela determina o que você evita, o que você aceita, o que você se permite sentir. Atua como um filtro na sua visão de mundo, distorcendo sua percepção sobre si mesmo e sobre as possibilidades ao seu redor. Você acredita que está evitando problemas externos, mas na verdade está fugindo de um incômodo interno que nunca teve coragem de nomear. Essa dor não se manifesta diretamente. Ela se esconde em hábitos, em padrões, em reações automáticas. Surge na dificuldade de se comprometer, na pressa em desistir, na ansiedade antes de começar algo novo. Ela aparece no medo disfarçado de prudência, na insegurança mascarada de humildade, na busca por distrações que parecem descanso, mas funcionam como fuga. Você acha que está apenas cansado, sobrecarregado ou sem motivação. Mas a verdade é que essa dor silenciosa pesa mais do que você imagina. Com o tempo, essa dor molda sua identidade. Você passa a se enxergar como alguém que não supera certas barreiras, como alguém que não consegue ir além, como alguém que simplesmente não é aquele tipo de pessoa. Mas essa autoimagem não é fruto da realidade. É consequência de uma ferida não resolvida que limita sua visão de futuro. A dor cria uma narrativa, e você, sem perceber, começa a viver dentro dela. A parte mais cruel é que essa dor não precisa ser gigantesca para dominar sua vida. Muitas vezes, ela nasce de experiências pequenas, mas marcantes, que nunca foram processadas de verdade. Uma humilhação que você fingiu ter esquecido. Uma expectativa que você nunca admitiu ter. Um amor que terminou sem explicação. Uma oportunidade perdida que você nunca conseguiu digerir. Essas pequenas fibras emocionais se juntam e formam um peso que acompanha cada passo seu. O que torna essa dor tão poderosa é o fato de que você não a reconhece como força ativa. Acredita que ela está no passado, quando na verdade está presente em todas as decisões que você adia, em todos os limites que não impõe, em todas as escolhas que te mantêm aquém do que deseja. É uma espécie de piloto automático emocional, direcionando você para longe de situações que poderiam revelar quem você realmente é. Encarar essa dor exige honestidade. Não aquela honestidade superficial que você usa para justificar comportamentos, mas a honestidade que dói, que expõe, que desmonta. É nessa camada que começa a verdade que você vem evitando. Porque por trás dessa dor existe a origem de tudo, o momento em que a sua vida parou sem que você percebesse. Há um instante específico, quase sempre silencioso, quase sempre esquecido, em que sua vida deixou de avançar. Não foi uma tragédia marcante, nem um acontecimento cinematográfico. Foi algo discreto, íntimo e profundamente humano. Um momento em que você queria seguir, mas não conseguiu. Um limite interno que você sentiu, mas não entendeu. Uma palavra que não conseguiu dizer. Uma decisão que você adiou por medo. Uma rejeição que você tentou ignorar. E naquele exato ponto, uma parte sua parou. Esse congelamento emocional não é perceptível na hora. Ele se camufla em justificativas, rotinas, obrigações e papéis que você assume mecanicamente. A vida continua por fora, mas por dentro algo fica suspenso. Você cresce, trabalha, cumpre tarefas, amadurece em aparência. Mas há uma parte sua, muitas vezes a mais verdadeira, que ficou presa no momento em que você não conseguiu lidar com o próprio limite. Essa parte não evolui, não acompanha o resto da vida, não se atualiza. E o pior, ela continua te guiando. Ao longo dos anos, você percebe que certas situações provocam reações desproporcionais. Uma crítica pequena te derruba. Uma oportunidade nova te assusta. Um elogio te deixa desconfortável. Uma conversa importante te paralisa. Nada disso é aleatório. São ecos daquele momento em que você parou. O passado não acabou. Ele se repete dentro de você, em ciclos previsíveis, até que você tenha coragem de voltar e olhar para ele sem desviar o rosto. Esse ponto de estagnação é a raiz de muitos dos padrões que você chama de jeito de ser. Não são traços de personalidade, são mecanismos de proteção que se tornaram permanentes. Você evita conflitos porque aquele momento foi doloroso demais.
evita mudanças porque associa novidade à ameaça. Evita vulnerabilidade porque aprendeu que sentir machuca. E enquanto evita, sua vida continua girando em torno de um núcleo antigo, frágil e nunca resolvido. O mais revelador é perceber que, apesar de todo o tempo que passou, essa parte sua continua esperando. Ela não desapareceu, não amadureceu sozinha, não se dissolveu com os anos. Ela permanece ali, parada exatamente onde você a deixou. E é essa parte estagnada que tenta chamar sua atenção quando você sente vazio, quando sente ansiedade, quando se sente fora do próprio caminho. Não é falta de motivação, não é fracasso pessoal, é um pedido interno por resgate. O impacto disso é enorme, porque enquanto uma parte sua tenta seguir em frente, outra parte continua presa no passado. Esse conflito cria cansaço, confusão e um sentimento profundo de estar sempre atrasado, sempre desalinhado, sempre aquém. Não importa o quanto você progrida por fora, há uma sensação persistente de que algo essencial ficou para trás. E essa contradição interna tem uma consequência inevitável. Você começa a construir máscaras para esconder a verdadeira estagnação. Máscaras de força, de independência, de controle. Mas nenhuma delas resolve o problema. Elas apenas tornam mais difícil enxergar a verdade central. Você não está vivendo como quem avança. Está vivendo como quem foge. E essa fuga, justamente essa, prepara o terreno para a ilusão que mais te aprisiona. Você aprendeu a parecer forte muito antes de aprender a ser forte. A diferença entre essas duas coisas é profunda e quase sempre ignorada. A força real nasce da vulnerabilidade enfrentada. Já a força aparente nasce da vulnerabilidade escondida. E é essa segunda forma, a máscara, que a maioria das pessoas usa para continuar funcionando sem precisar encarar a própria verdade. Você veste essa máscara todos os dias, muitas vezes sem perceber. Ela é eficiente, convincente e até admirada. Mas por trás dela, existe uma fragilidade que você nunca permitiu que viesse à tona. Essa máscara de força não surge por acaso. Ela nasce no exato momento em que você percebe que mostrar o que sente pode te machucar. Foi quando alguém não te ouviu, quando uma situação te expôs mais do que você queria, quando esperou apoio e encontrou silêncio. A partir desse ponto você decidiu, consciente ou não, que se protegeria por meio da aparência. Criou uma postura firme, uma fala segura, uma imagem controlada, e por um tempo funcionou. As pessoas passaram a te enxergar como alguém centrado, estável, capaz, responsável. Só que essa imagem nunca refletiu completamente quem você era. Refletiu apenas quem você precisava ser para sobreviver àquele momento. Com o passar dos anos, essa máscara começou a moldar sua identidade. Você passou a confundir desempenho com autenticidade, controle com segurança, autocobrança com maturidade. Mas a verdade interna, aquela parte sua estagnada, ferida e silenciosa, nunca desapareceu. Ela apenas aprendeu a viver por trás de uma fachada. E quanto mais você tenta manter essa fachada intacta, mais se afasta de si mesmo. O grande problema da máscara é que ela limita tanto quanto protege. Ao mesmo tempo em que impede você de se machucar, impede também que você se conecte de verdade. Relacionamentos ficam rasos porque você nunca aparece por inteiro. Sonhos ficam suspensos porque exigem coragem para falhar. Novas experiências são evitadas porque ameaçam o controle. A vida que parece sólida por fora é, na verdade, construída sobre a necessidade constante de esconder o que você realmente sente. E essa ocultação cria um tipo de cansaço emocional que cresce em silêncio. Ser forte o tempo todo é desgastante. Manter a imagem é exaustivo. Fingir que nada te afeta é uma das tarefas mais pesadas que existem. Cada dia vivido atrás dessa máscara consome energia mental, emocional e até física. E, aos poucos, você começa a perceber que não está sendo forte, está apenas evitando desmoronar. O mais irônico é que a máscara se torna tão convincente que até você começa a acreditar nela. Você diz que aguenta mais, que consegue sozinho, que não precisa pedir ajuda. Mas essas afirmações não vêm de convicção, vêm de medo. Medo de encarar o que existe por trás da fachada. Medo de descobrir que a força que você aparenta não é a força que você tem. E é justamente nesse ponto que surge a rachadura. Um instante inesperado em que a máscara escorrega.
Pode ser numa discussão simples, numa perda súbita, numa noite de silêncio profundo. Algo faz a estrutura tremer, e por um segundo, você sente a vulnerabilidade original tentando emergir. É desconfortável. É assustador. Mas é também o momento mais importante. Porque essa rachadura revela que a força que você mostra não está sustentando você. Está apenas te mantendo longe da verdade que precisa encarar. A autoenganação não surge da maldade, mas de um tipo distorcido de amor. É o mecanismo que você cria para não se magoar, para não sentir de novo aquilo que um dia te feriu, para não encarar verdades que podem desmontar a imagem que você construiu sobre si mesmo. Por isso ela é tão convincente. Ela protege, ela acalma, ela cria a ilusão de que você está seguro. Mas a autoenganação, embora pareça cuidado, é uma das formas mais perigosas de abandono interno, porque ao tentar te proteger da dor, ela te afasta da vida real. Você começa a se autoenganar quando percebe que a verdade dói mais do que você está disposto a suportar. Então cria justificativas, atalhos emocionais, meias explicações, pequenas narrativas sobre por que certas coisas não deram certo, por que certos caminhos não foram seguidos, por que certas conversas nunca aconteceram. Essas construções internas parecem razoáveis, até lógicas, mas todas elas servem a um único propósito: garantir que você não precise olhar para o que realmente sente. O problema é que essa proteção tem um efeito colateral devastador. Ao se afastar da dor, você também se afasta da clareza. Começa a perder a capacidade de identificar o que realmente quer, quem realmente é e o que de fato precisa fazer. A autoenganação cria uma névoa interna tão espessa que até o que é óbvio se torna confuso. Você passa a acreditar que está preso porque o mundo te limita, quando na verdade o limite nasce do roteiro emocional que você mesmo escreveu para não enfrentar seu próprio reflexo. Existe um tipo específico de autoengano que é especialmente destrutivo. Aquele que te convence de que você está bem o suficiente. Ele diz que você não precisa mudar, que está tudo tranquilo, que a vida poderia ser pior. Essa ideia parece positiva, mas é venenosa, porque transforma sobrevivência em realização, quando são coisas completamente diferentes. Você sobrevive, cumpre obrigações, mantém a rotina, faz o necessário, mas não vive, não se move, não se transforma. E essa estagnação, que você tenta encobrir com discursos de conformidade, corrói sua vitalidade aos poucos. A autoenganação também cria ciclos intermináveis. Você acorda decidido a mudar, mas no primeiro obstáculo, volta ao velho discurso interno que te tranquiliza. Diz que não é o momento, que não precisa ser agora, que talvez não seja para você. E assim, o desejo de mudança se transforma em apenas mais um sentimento que você aprendeu a ignorar. A cada ciclo desse, uma parte de você desiste um pouco mais. Até que, sem perceber, você passa a acreditar que o problema nunca foi a fuga, mas a falta de capacidade. E essa crença é o golpe final da autoenganação. O mais doloroso é perceber que, no fundo, você sempre soube a verdade. Sempre soube do que fugia, do que escondia, do que justificava para não encarar. A autoenganação não apaga a dor, apenas a empurra para lugares mais profundos, onde ela se transforma em ansiedade, apatia, irritação, vazio. Você acredita que está evitando o sofrimento, quando na verdade está nutrindo a ferida que tenta esconder. E é justamente essa ferida, essa dor silenciosa que você tenta mascarar, que sustenta o maior ciclo de autossabotagem da sua vida. A autossabotagem não aparece como um gesto evidente. Ela se revela nos detalhes, no atraso que você não precisava ter dado, na explicação que você inventou para não tentar, na prioridade que você mudou de última hora só para evitar o que te colocaria diante de si mesmo. É um movimento sutil, quase elegante, tão bem treinado que você acredita que está apenas seguindo o fluxo. Mas a verdade é que existe um padrão repetitivo operando dentro de você, empurrando sempre na mesma direção, longe daquilo que realmente importa. Esse ciclo de fuga começa com a emoção que você não quer sentir. Medo, vergonha, exposição, vulnerabilidade, responsabilização. Quando qualquer uma dessas sensações surge, seu corpo reage com rapidez, acionando estratégias antigas. Uma distração surge do nada. Uma urgência repentina aparece.
Um cansaço inexplicável te invade. Uma dúvida exagerada sobre sua capacidade se instala. Você chama isso de coincidência, mas é condicionamento. Sua mente aprendeu a te afastar automaticamente de tudo que ameaça revelar suas verdades internas. O ciclo se repete porque ele funciona, pelo menos temporariamente. A fuga te dá alívio, tira o peso do momento, faz sua respiração voltar ao ritmo, estabiliza o desconforto e te permite seguir o dia como se nada tivesse acontecido. Mas esse alívio tem um custo alto. Cada fuga aumenta o poder daquilo que você evita. A dor que você não encara cresce. O medo que você não enfrenta ganha forma. O desconforto não resolvido se torna ainda mais difícil de tocar. E você, sem perceber, começa a viver ao redor das próprias feridas. Com o tempo, a autossabotagem deixa de ser um comportamento ocasional e se torna uma identidade emocional. Você passa a acreditar que não nasceu para isso, que não tem disciplina, que perde a motivação rápido, que se atrapalha sem querer. Mas nada disso é verdade. Esses rótulos são o efeito secundário de anos fugindo de um mesmo ponto interno. O problema nunca foi falta de capacidade, foi excesso de medo não confrontado. A parte mais dolorosa desse ciclo é a seguinte: quanto mais você foge, mais você se convence de que a vida que deseja é inalcançável. E à medida que essa crença se solidifica, sua autossabotagem se torna mais sofisticada. Você começa a agir como se estivesse tentando, mas sempre deixa uma brecha para falhar. Cria metas impossíveis, exige resultados imediatos, escolhe caminhos tortos, se cerca de distrações. Assim, quando não dá certo, você pode dizer a si mesmo que fez o possível, mas no fundo, sabe que não fez. Nunca fez. Apenas se protegeu do que teria que sentir se tivesse tentado de verdade. A autossabotagem também se alimenta do passado não resolvido. Você reage às situações do presente como se fossem ameaças antigas. Alguém te critica e você desaba porque essa crítica não é de hoje. Uma oportunidade surge e você trava porque o medo não nasceu agora. Uma conversa difícil aparece e você escapa porque a dor que ela toca ainda está viva, mesmo que silenciosa. E no centro desse ciclo, existe uma raiz comum: o medo ancestral de encarar a verdade. Um medo tão antigo, tão profundo, tão estruturante, que rege suas escolhas mais importantes sem que você perceba. E é nessa camada, a mais íntima e a mais esquecida, que mora a explicação para tudo o que você viveu até aqui. E essa camada começa a emergir agora. Existe um medo que não pertence apenas a você. Ele atravessa gerações, passa por histórias familiares, se esconde em silêncios que ninguém ousou quebrar. É um medo ancestral, moldado pela necessidade humana de evitar tudo o que coloca a identidade em risco. Encarar a verdade nunca foi apenas uma questão emocional. Sempre foi uma questão de sobrevivência. Antigamente, questionar significava perder proteção. Expor sentimentos significava vulnerabilidade. Abrir o próprio conflito significava desagradar, destoar, ameaçar a estabilidade do grupo. Por isso, aprender a esconder tornou-se um instinto. E esse instinto vive em você até hoje. Esse medo se manifesta quando a verdade interna toca em algo que você acredita não poder sustentar. Não é a verdade em si que te assusta, mas o que ela exige. Ela pede mudança, responsabilidade, ação, renúncia, coragem. Ela pede que você abandone versões confortáveis de si mesmo. E essa exigência ativa um reflexo antigo, o de se proteger fugindo. A fuga é mais antiga do que sua consciência. Ela está gravada na parte mais primitiva da sua mente, a mesma área responsável por te manter seguro diante de ameaças. Só que agora, a ameaça não é externa, é interna, e por isso é tão difícil enfrentá-la. A verdade que você evita costuma apontar para um ponto específico, algo que você sabe que precisa fazer, mas teme perder o que considera estável. Esse medo cria um dilema silencioso. De um lado, a vontade de avançar. Do outro, o terror de perder o controle. Você fica preso no meio, tentando manter os dois mundos. Mas isso é impossível. E essa impossibilidade gera o conflito que te acompanha há anos. Querer mudar, mas não conseguir. Desejar mais, mas permanecer parado. Entender tudo, mas agir como se entendesse nada. Esse medo ancestral também distorce a forma como você interpreta seus próprios limites.
Em vez de enxergá-los como convites à evolução, você os interpreta como ameaças. Acredita que falhar diz algo sobre quem você é. Acredita que sentir dor é sinal de fraqueza. Acredita que se expor é inadmissível. Acredita que tentar e não conseguir é pior do que nunca tentar. Essas crenças não nasceram em você. Foram herdadas, absorvidas, aprendidas por convivência, por cultura, por repetição. São ecos de um mundo emocional que você não escolheu, mas que ainda vive através de você. O grande problema é que esse medo, apesar de antigo, nunca foi questionado. Você o sentiu tantas vezes que acabou tratando-o como verdade, quando é apenas um condicionamento. Ele te impede de enfrentar conversas que poderiam resolver sua vida. Te impede de tomar decisões que poderiam libertar sua história. Te impede de seguir caminhos que poderiam te transformar. Te impede de enxergar que o que você teme hoje não tem mais o poder que tinha quando você aprendeu a temer. E é por isso que tudo parece se repetir. Você vive os mesmos ciclos, enfrenta os mesmos bloqueios, sente as mesmas dores. Não porque sua vida é limitada, mas porque o seu medo limita tudo o que você toca. Ele te impede de se aproximar da verdade que libertaria exatamente aquilo que você acredita estar preso. E enquanto esse medo permanecer intocado, você continuará vivendo em uma espécie de círculo emocional, onde tudo começa e termina no mesmo ponto. É nesse ponto que surge a sensação constante de que sua vida pode desmoronar a qualquer momento. Não porque ela está instável, mas porque você sabe que está apoiada em uma fundação que nunca foi enfrentada de verdade. Essa sensação é o prelúdio do próximo capítulo, onde o desmoronamento silencioso finalmente se torna visível. Há uma tensão que acompanha você em silêncio, como se algo dentro da sua história estivesse sempre prestes a quebrar. Não importa o quão organizada a sua rotina esteja, o quão planejados sejam seus passos, ou o quão controladas sejam suas decisões. Existe uma sensação persistente de que tudo pode ruir de um momento para o outro. É como viver sobre um piso que parece sólido, mas que vibra levemente, como se houvesse algo frágil por baixo. Algo que você evitou por tanto tempo que já não sabe se conseguiria encarar. Essa ameaça constante não nasce de fatos concretos. Ela nasce da parte de você que sabe que a vida que está vivendo não foi construída sobre fundamentos verdadeiros. Você não teme perder o que tem. Teme perder o que inventou para não encarar o que sente. Toda estrutura emocional construída para mascarar uma verdade interna se torna, inevitavelmente, instável. E é essa instabilidade que cria a sensação de iminência, como se algo estivesse sempre fora do lugar, mesmo quando tudo parece tranquilo. Essa impressão de desmoronamento aparece nos momentos mais simples. Quando alguém te faz uma pergunta que toca num ponto sensível. Quando você percebe que está repetindo velhos padrões. Quando pensa no futuro e sente um peso inexplicável. Quando tenta se convencer de que está tudo sob controle, mas uma pequena falha faz tudo balançar. Esses episódios isolados têm a mesma origem. Eles revelam, por segundos, que sua vida está sustentada por camadas que você nunca quis examinar. O corpo também percebe essa ameaça. A ansiedade que surge do nada, o aperto no peito sem motivo, a dificuldade de relaxar mesmo em repouso. São respostas fisiológicas a algo que não foi resolvido. Não são sinais de fraqueza. São sinais de que sua mente e seu corpo sabem que existe uma verdade esperando por você, e que ignorá-la exige um esforço cada vez maior. Quanto mais você tenta manter as aparências, mais essa tensão cresce. E ela cresce porque o que está escondido não desaparece, apenas pressiona. Em algum momento, você começa a perceber que vive mais preocupado em evitar que desmorone do que em construir algo que realmente sustente sua vida. A luta diária se torna silenciosa. Manter a imagem, controlar emoções, esconder fragilidades, justificar escolhas, sustentar narrativas que não te pertencem. Tudo isso consome energia. Uma energia que poderia estar sendo usada para viver, mas que é desperdiçada tentando evitar a queda de estruturas que nunca foram sólidas. O mais duro é reconhecer que essa ameaça de desmoronamento não é o inimigo, é o aviso. A vida não está tentando te destruir, está tentando te chamar de volta, está tentando te mostrar que não dá mais para sustentar a versão que você criou para se proteger.
Está te dizendo que existe algo no fundo dessa fundação que precisa ser visto, enfrentado e ressignificado. E existe um sinal claro, um marco emocional que aparece sempre antes dessa queda interna. Um sinal que você já sentiu inúmeras vezes, mas ignorou todas as outras. Esse sinal é mais comum, mais reconhecível e mais importante do que você imagina. Antes que qualquer desmoronamento interno aconteça, surge sempre o mesmo sinal. Ele aparece como um incômodo sutil, quase ingênuo, que você tenta minimizar. É aquele momento em que, por alguns segundos, a vida revela uma fissura na sua estabilidade artificial. Você sente uma espécie de desalinhamento, como se algo estivesse fora do eixo, mas não sabe dizer exatamente o que. É breve, é leve, mas profundamente revelador. Esse sinal é o primeiro aviso de que sua alma está tentando falar com você. E você, mais uma vez, está tentando silenciar. Esse sinal pode surgir em diferentes formas. Às vezes é um vazio repentino no meio de um dia aparentemente normal. Outras vezes, é uma sensação de que você está vivendo uma vida automática, sem presença real. Pode vir como um estranhamento ao se olhar no espelho. Como um cansaço emocional que não combina com o que aconteceu no dia. Como uma irritação súbita que parece desproporcional. Como a sensação de estar fora do próprio corpo. Cada uma dessas manifestações é uma linguagem específica do seu eu interno tentando te avisar. Existe uma parte sua que não aguenta mais ser ignorada. O problema é que você aprendeu a tratar esse sinal como algo menor. Diz a si mesmo que é só estresse, só um dia ruim, só uma fase. Se ocupa com tarefas, mergulha em distrações, se afoga no barulho externo para não enfrentar o barulho interno. Mas esse sinal não desaparece. Ele volta. Sempre volta. E cada vez que retorna, vem um pouco mais intenso. Porque a parte sua que tenta falar, percebe que você não está ouvindo. E começa a bater mais forte, mais fundo, mais claramente. Esse aviso é tão importante porque ele marca a fronteira entre duas realidades. A vida sustentada por máscaras e a vida sustentada pela verdade. Quando o sinal aparece, é porque a distância entre essas duas versões de você atingiu um ponto crítico. Sua mente já não consegue conciliar o que você mostra com o que você sente. E, nesse conflito, o corpo se manifesta, tentando te alertar que a fundação está cedendo. A insistência em ignorar esse sinal gera consequências sérias. A ansiedade cresce, o desânimo se intensifica, a motivação evapora. Você começa a sentir que está vivendo no modo sobrevivência, que tudo exige esforço demais, que qualquer mudança parece impossível. Essas sensações não surgem do nada. Elas são o resultado direto de empurrar para longe uma verdade que deveria ter sido encarada muito antes. E é justamente nesse ponto que o maior engano emocional acontece. Um engano que parece lógico, confortável e até sensato, mas que é, na verdade, o mecanismo mais destrutivo da sua vida interna. É o pensamento que você repete toda vez que sente o sinal. Eu resolvo isso depois. Esse depois que nunca chega. Esse adiamento interminável. Essa ilusão de que a hora certa vai aparecer sozinha. Esse engano é a barreira que mais te impede de mudar. E ele precisa ser desmascarado agora. O maior auto-engano que você carrega não está na mentira que conta ao mundo, mas na mentira que conta a si mesmo. A ideia de que, em algum momento futuro, com mais calma, mais tempo ou mais clareza, você finalmente resolverá tudo aquilo que vem adiando. Esse pensamento parece racional, quase sábio. É a promessa silenciosa de que você ainda está no controle, de que a mudança fará sentido quando chegar a hora certa, de que basta esperar o momento ideal. Mas esse momento ideal não existe. Ele é uma construção emocional usada para evitar o desconforto imediato de encarar a verdade. O que você chama de depois é, na prática, a estratégia mais elegante de fuga que sua mente criou. É uma maneira de te dar alívio sem exigir ação. É um acordo interno que te permite continuar como está sem sentir culpa. Mas, ao mesmo tempo, esse adiamento corrói sua energia vital. Porque você sabe, mesmo quando tenta negar, que adiar não resolve. Apenas estende a dor. Apenas perpetua o ciclo. Apenas afasta você da vida paralela que poderia estar vivendo. Esse adiamento constante cria a ilusão de que você tem tempo infinito. Como se sua vida pudesse ser pausada até que você esteja emocionalmente pronto. Mas a realidade é outra. Enquanto você espera, o tempo avança. Suas oportunidades mudam.
seus cenários se transformam, suas energias oscilam, e cada minuto em que você se convence de que não precisa ser agora, é um minuto em que você se afasta da vida que deseja e se aproxima ainda mais da vida que teme admitir. O engano do depois também tem um efeito psicológico poderoso. Ele diminui sua capacidade de agir. A cada adiamento, você reforça a ideia de que a ação exige perfeição, preparo total ou ausência de medo. Esse padrão cria uma crença paralisante. Se não posso fazer de maneira impecável agora, então é melhor esperar. E essa espera se transforma em anos, décadas, em uma existência que nunca saiu do rascunho porque você esperou o cenário perfeito para começar. O mais cruel é que você acredita estar no controle desse adiamento. Mas na verdade, é ele que controla você. O depois é uma prisão sem muros, onde você se convence de que está livre, mesmo estando preso aos mesmos medos, aos mesmos padrões e às mesmas dores que sempre evitou. Cada promessa adiada é uma pequena desistência, não da vida, mas de si mesmo. E a consequência inevitável desse engano é simples e devastadora. Chega um ponto em que você percebe que não adiou apenas decisões, adiou quem você poderia ter se tornado, a vida que poderia ter surgido, os caminhos que poderiam ter sido percorridos. E esse reconhecimento tardio dói mais do que qualquer verdade que você tentou evitar. É aí que surge a urgência, a percepção brutal de que o depois está te destruindo em silêncio, que a versão de si que você ainda acredita ser possível está ficando cada vez mais distante, que esperar já não é mais uma escolha emocional, é uma sentença. E essa urgência leva a uma revelação ainda mais profunda. Você não controla o tempo como imagina, porque há uma linha do tempo invisível, silenciosa e implacável conduzindo sua vida, quer você encare, quer não. Existe uma linha do tempo que percorre sua vida de maneira silenciosa, avançando com precisão absoluta, indiferente aos seus medos, às suas desculpas ou às suas justificativas. Ela não espera você estar pronto, não desacelera quando você se esconde, não retrocede quando você se arrepende. Ela segue. E essa continuidade implacável expõe a maior ilusão que você alimenta, a ideia de que tem domínio sobre quando irá mudar. Você não controla o tempo. Você controla apenas o que faz com ele. E mesmo assim, por um intervalo muito mais curto do que imagina. Essa linha do tempo se torna evidente nos momentos em que você percebe o quanto adiou, o quanto deixou para depois, o quanto evitou. É quando olha para trás e percebe que nada mudou. Não porque era impossível, mas porque você esperou demais. É quando nota que oportunidades surgiram e desapareceram enquanto você tentava se convencer de que ainda não era o momento certo. É quando sente que sua energia já não é a mesma, que sua coragem parece menor, que sua vontade parece mais distante. Não porque você não é capaz, mas porque a linha do tempo seguiu sem você. A verdade dolorosa é que sua vida emocional tem prazos que não são negociáveis. Certas decisões precisam ser tomadas enquanto ainda existe força para tomá-las. Certas mudanças precisam ocorrer antes que se tornem inviáveis. Certas versões suas só podem nascer quando há espaço interno para que existam. E quando esse espaço é tomado por anos de adiamento, fuga e autossabotagem, a linha do tempo começa a fechar portas, silenciosamente, uma por uma. Isso não significa que você perdeu tudo. Significa que precisa encarar a urgência real, a urgência emocional, a urgência existencial. O tempo não é seu inimigo, mas é um juiz implacável. Ele mostra, sem piedade, o preço de não agir. Mostra que aquilo que você poderia ter vivido em um determinado momento não pode ser vivido da mesma forma agora. Mostra que as chances mudam de forma, de intensidade e de impacto. E se você continua se escondendo atrás do discurso do depois, essa linha do tempo começa a te cobrar com sensação de vazio, de frustração, de vida suspensa. A angústia que você sente não é sobre o passado, é sobre o presente que está sendo consumido pela espera. O futuro não é um lugar onde você vai se tornar alguém diferente. O futuro é apenas o resultado acumulado do que você decide ou deixa de decidir agora. É isso que torna a linha do tempo tão assustadora. Ela revela que a vida não muda quando você descobre o momento ideal.
Ela muda quando você encara a verdade que evitou por tempo demais. E no centro dessa linha do tempo, existe a verdade que você tem medo de reconhecer. Aquilo que está te destruindo não é o tempo que passa, mas o tempo que você deixa passar sem fazer nada. A cada ciclo de fuga, a linha avança. A cada mês adiado, ela afasta possibilidades. A cada decisão evitada, ela estreita caminhos. Não por crueldade, mas por natureza. E é essa natureza implacável que te conduz ao ponto mais sensível de toda a jornada. Porque agora, sem máscaras, sem desculpas e sem ilusões, você está prestes a encarar a verdade brutal que sempre evitou e que nunca deixou de te perseguir. No fundo de toda essa jornada emocional, existe uma verdade que você conhece desde sempre, mas que aprendeu a manter escondida de si mesmo com uma habilidade quase cirúrgica. Ela não é complexa, não é filosófica, não é abstrata, é direta, é simples. E justamente por isso, é devastadora. A verdade que você evita é esta. Você sabe exatamente o que precisa mudar, mas tem medo de abrir mão da vida que inventou para justificar sua própria fuga. Essa é a realidade que você tenta não olhar, porque ela não acusa o mundo, não culpa a infância, não responsabiliza o destino. Ela aponta para você, para as escolhas que não fez, para os caminhos que não seguiu, para as conversas que evitou, para as decisões que adiou, para a coragem que não usou. Ela te obriga a admitir que não foram as circunstâncias que travaram sua vida. Foi o medo de agir diante delas. A verdade brutal é que você já sabe o que precisa fazer. Sempre soube. A intuição te avisou. O corpo te alertou. A mente tentou sinalizar. Mas você preferiu se convencer de que não estava pronto, de que precisava de mais tempo, de que a vida te impediria. Criou justificativas tão convincentes que passou a acreditar nelas. E ao acreditar, se afastou cada vez mais da mudança que poderia ter transformado toda a sua história. Essa verdade dói porque quebra a narrativa confortável que você construiu. Ela anula a ideia de que você é vítima das circunstâncias. Revela que você sempre teve mais poder do que assumir. E assumir esse poder é assustador, porque ao fazer isso, você deixa de ter desculpas. Deixa de esconder sua estagnação atrás de explicações plausíveis. Deixa de justificar suas escolhas com frases que nunca foram verdadeiras. Encarar a verdade é retirar o único escudo que te protege da necessidade de mudar. Mas essa verdade também libera. Libera você do peso de tentar manter uma vida que não te pertence. Libera do esforço de sustentar máscaras que já não te servem. Libera da mentira interna que você chama de normal. Libera da farsa do depois. Ela rasga o véu que encobria sua própria força. Mostra que o que você teme não é o fracasso, mas a responsabilidade de finalmente viver de acordo com o que sente. A verdade brutal é que você já está no limite. A vida que você montou para se proteger está exausta. E você também. A dor que você vem tentando controlar já não cabe nas caixas internas onde você tentou escondê-la. Ela está vazando pelas frestas, pressionando cada parte da sua história. Não há mais espaço para evitar. Não há mais fôlego para fingir. Não há mais tempo para adiar. E é nesse ponto, quando você encara a verdade que fugiu por tanto tempo, que surge a revelação mais desconcertante de todas. O que destrói não é a verdade em si. É o fato de que você sempre soube. E essa revelação abre caminho para algo ainda mais profundo. Entender que essa consciência silenciosa esteve contigo o tempo todo, moldando suas emoções e suas escolhas. Essa é a ferida que vamos expor agora. O impacto verdadeiro não está em descobrir uma nova verdade, mas em admitir aquilo que você sempre soube. A pior parte de tudo isso é perceber que, em algum nível profundo, silencioso e quase primitivo, você sempre teve consciência da vida que precisava viver e das escolhas que precisava fazer. Nunca foi ignorância, nunca foi incapacidade, foi recusa. Uma recusa silenciosa, elegante, justificável, mas ainda assim, uma recusa. Essa consciência antiga se manifesta em pequenos flashes que surgem ao longo da vida. Momentos em que você sente, por um segundo, que está no caminho errado. Instantes em que percebe que suas decisões não correspondem ao que você verdadeiramente deseja. Sensações breves de desalinhamento que aparecem em dias comuns, sem aviso, e que você aprendeu a esmagar antes que se transformassem em mudança.
Esses sinais não eram aleatórios. Eram a verdade pedindo passagem. A consciência que você sempre teve e que evitou é o motor de toda a sua dor silenciosa. Porque não existe sofrimento maior do que viver aquém do que se sabe que é possível. Não existe angústia mais profunda do que a de carregar, escondido, o sentimento de que você se traiu em algum ponto do caminho. E essa traição não vem de grandes escolhas, mas de pequenos silêncios. Cada vez que você calou um impulso verdadeiro, cada vez que cedeu ao medo, cada vez que adiou o inevitável, cada vez que defendeu uma versão sua que não correspondia ao que você sentia. Você sempre soube. Soube quando tentou se convencer de que não precisava de tanto. Soube quando se acomodou numa situação que te diminuía. Soube quando repetiu que estava tudo bem, mesmo sentindo o contrário. Soube quando percebeu que havia vida dentro de você pedindo mais. E decidiu ignorar. Essa sabedoria silenciosa, ignorada repetidas vezes, foi criando rachaduras internas. E foram essas rachaduras que moldaram sua sensação permanente de instabilidade. Por isso tudo parece tão frágil. Por isso a vida soa como algo prestes a desmoronar. Não porque falta força, mas porque falta alinhamento. A vida construída sem verdade não sustenta o peso da consciência que tenta emergir. E quanto mais você tenta manter a estrutura intacta, mais ela vibra, mais ela pressiona, mais ela revela que não foi feita para durar. A pior parte não é admitir que evitou a verdade. É admitir que ela sempre esteve lá, esperando por você, esperando pela decisão que você nunca tomou, esperando pelo passo que você sempre adiou. E essa espera tem um custo emocional enorme. Cada dia vivido longe da própria verdade aumenta o peso que você sente, diminui a clareza que você tem e desgasta a conexão com quem você realmente é. Mas essa revelação não existe para te destruir. Ela existe para te despertar. Porque quando você finalmente admite que sempre soube, você também admite outra coisa. Sempre esteve mais perto da mudança do que imaginava. E é esse reconhecimento, doloroso, mas libertador, que abre espaço para encarar o ponto mais profundo dessa jornada. O peso da consciência não vivida, e como ela altera silenciosamente tudo o que você toca. Existe um peso específico que não aparece em exames, não se manifesta como dor física e não pode ser explicado racionalmente, mas que acompanha você em silêncio por anos. É o peso da consciência não vivida. A carga emocional de saber quem você poderia ser, mas não se permitir avançar na direção dessa possibilidade. Esse peso não se acumula de uma vez. Ele surge lentamente, cada vez que você sente um chamado interno e escolhe ignorá-lo. Cada vez que evita uma mudança que sabe ser necessária. Cada vez que se adequa a uma vida que não corresponde ao que seu interior pede. A consciência não vivida não é apenas uma ideia abstrata. Ela se infiltra profundamente em todas as áreas da sua existência. Ela altera a forma como você vê o mundo, como se relaciona, como se posiciona, como age. Ela cria uma espécie de ruído contínuo, uma inquietação permanente que não desaparece com descanso, sucesso ou distrações. É como carregar um peso invisível nos ombros, um lembrete constante de que há uma parte sua que você não está permitindo existir. Essa carga se manifesta como frustração, mesmo quando tudo parece certo. Como ansiedade, mesmo quando não existe ameaça real. Como apatia, mesmo quando oportunidades surgem. Como uma sensação de falta, mesmo quando sua vida parece cheia. Esse paradoxo, ter e não sentir, conquistar e não se reconhecer, nasce do conflito entre a vida que você vive e a vida que sua consciência sabe que deveria estar vivendo. Quando essa divergência se prolonga, ela afeta até sua percepção de identidade. Você começa a se ver como alguém que não consegue avançar, que não termina o que começa, que não tem força suficiente. Mas essa autopercepção não é verdadeira. Ela é um reflexo da vida interrompida dentro de você. Quando a consciência é sufocada repetidamente, ela perde espaço para se manifestar. E quando perde espaço, você perde referências internas. Sem referências, você confunde medo com incapacidade, adiamento com prudência, estagnação com estabilidade. O peso da consciência não vivida também cria uma espécie de sombra emocional.
uma sombra que acompanha você em todos os lugares. Ela aparece quando você vê alguém realizando algo que você sempre quis fazer. Aparece quando se imagina vivendo a vida paralela que abandonou. Aparece quando pensa no futuro e sente que falta algo essencial. Essa sombra não te persegue para te punir. Ela te segue para te lembrar de que você está vivendo abaixo da sua própria verdade. O mais doloroso é que esse peso não desaparece com o tempo. Pelo contrário, ele se intensifica. Quanto mais você adia, mais pesado ele fica. Quanto mais você evita, mais profundo ele se torna. Quanto mais você tenta ignorar, mais ele grita por dentro. Não com palavras, mas com sensações, sintomas e repetições emocionais que se tornam inevitáveis. E esse acúmulo não é um castigo. É um impulso, um empurrão interno que tenta te conduzir para aquilo que você deveria ter encarado muito antes. Mas aqui existe uma saída. E ela não está no passado, nem em tentar reconstruir o que já se perdeu. A saída está em algo muito mais presente, concreto e transformador. Assumir a responsabilidade emocional que você sempre evitou. Essa é a única forma de aliviar o peso, de restaurar a integridade interna e de recuperar o alinhamento que você perdeu. E essa saída começa agora. Existe um momento em que a dor de permanecer onde você está se torna maior do que o medo de mudar. Esse momento não costuma vir com sinais grandiosos. Ele aparece como uma exaustão profunda, como a sensação de que você não consegue mais sustentar a versão de si mesmo que criou para sobreviver. É nesse ponto que a saída começa a se tornar possível. Não porque tudo se encaixa, não porque você se sente pronto, mas porque continuar como está se torna insustentável. A verdade deixa de ser uma escolha e passa a ser uma necessidade. A saída nunca foi fácil. E nunca será. Porque ela exige algo que você evitou durante toda a sua vida. Confrontar diretamente o que sente. Não racionalizar. Não justificar. Não suavizar. Confrontar. Olhar para aquilo que te doa. Para aquilo que te envergonha. Para aquilo que te paralisa. A saída exige que você pare de buscar condições perfeitas e comece a se mover com o que tem agora. Medo, imperfeição, dúvidas, tudo junto. Porque a mudança não acontece quando você elimina o medo. Ela acontece quando você decide avançar mesmo assim. A verdadeira libertação não está em apagar o passado, mas em recusar continuar repetindo-o. Você não precisa reconstruir tudo do zero. Não precisa corrigir cada erro. Não precisa desfazer todas as fugas. A saída não é um retorno ao início. É um novo ponto de partida. Um ponto em que você reconhece sua história, mas recusa a ideia de que ela define seu futuro. Esse reconhecimento é o que separa quem muda de quem permanece preso numa narrativa antiga. A saída exige coragem, mas não aquela coragem cinematográfica que você imagina. Exige uma coragem íntima, silenciosa, quase invisível. Coragem de dizer basta para si mesmo. Coragem de admitir o que machuca. Coragem de olhar para a vida que você evitou e dizer: agora eu vou. Coragem de aceitar que a mudança vai doer, não porque é errada, mas porque é real. Transformações verdadeiras sempre atravessam a parte mais sensível de quem você é. E o mais importante, a saída é real. Não importa quanto tempo passou, quantos ciclos você repetiu, quantas vezes se traiu. A possibilidade de mudança não morre porque você adiou. Ela morre quando você decide que não existe mais caminho. E você ainda não decidiu isso. A prova está no fato de estar aqui, lendo, sentindo, reconhecendo. A saída começa quando você assume essa vontade silenciosa que tenta emergir todas as vezes que você pensa: eu não posso continuar assim. Essa vontade é a força mais pura que existe dentro de você. Não é motivação que vem e vai. Não é impulso que se esgota rápido. É vida pedindo passagem. É consciência empurrando você para a superfície depois de anos submerso. É a parte sua que nunca parou de acreditar que ainda há tempo para se reencontrar, se reconstruir, se assumir. Mas existe uma última barreira, e ela é a mais difícil de todas. Porque ela não diz respeito ao que você precisa fazer daqui para frente, mas ao que você precisa abandonar agora. Uma decisão definitiva que determina se você está disposto a deixar para trás não apenas a dor, mas também a versão de si mesmo que essa dor criou.
Chega um ponto em que nenhuma análise, nenhum discurso motivacional, nenhuma reflexão filosófica é suficiente. Um ponto em que não importa mais entender por que você sente o que sente ou de onde vieram seus medos. Existe uma fronteira final entre compreender e agir. E essa fronteira só pode ser atravessada por uma decisão: parar de fugir. Essa é a decisão que muda tudo, porque ela não é emocional, nem intelectual. É existencial. É a escolha de assumir a própria vida, mesmo quando ela ainda parece pesada, confusa ou imperfeita. Parar de fugir não significa se tornar alguém corajoso da noite para o dia. Significa, antes de tudo, assumir a responsabilidade pelo que você sente. Significa olhar para a dor sem tentar controlá-la ou escondê-la. Significa enfrentar a própria história, sem manipular as lembranças para que doam menos. Significa perceber que, enquanto você continuar correndo, jamais alcançará a vida que deseja. Porque não existe caminho possível quando o destino é sempre evitado. Essa decisão exige honestidade profunda. A honestidade de admitir que você passou anos vivendo de forma reativa, permitindo que o medo tomasse as decisões que deveriam ser suas. Admitir que você se protegeu tanto que, no processo, se perdeu. Admitir que a fuga ofereceu alívio, mas nunca paz. Admitir que a vida que você defende não é a vida que você quer, é apenas a vida que você conhece. Essa honestidade é dolorosa, mas é libertadora, porque ela devolve a você o poder que você entregou ao medo. A decisão de parar de fugir também exige uma entrega. A de aceitar que haverá dor no caminho. Não a dor da destruição, mas a dor da reconstrução. A dor de abandonar hábitos, rotinas, narrativas e crenças que você carrega há anos. A dor de se olhar sem filtros. A dor de assumir escolhas que você evitou. A dor de se desprender da versão de si que você inventou para sobreviver. Mas essa dor não é inimiga. É o sinal de que algo real está finalmente acontecendo. Parar de fugir implica permitir que a verdade te alcance. Implica não desviar quando ela se aproxima. Implica não encontrar justificativas quando ela te confronta. Implica não se esconder no trabalho, em distrações, em pessoas, em rotinas. Implica olhar a vida de frente e dizer: eu não vou mais me afastar de mim. Essa frase, quando dita com convicção, não muda o mundo ao redor, muda você. E quando você muda, o mundo ao redor precisa se reorganizar. Essa é a decisão que separa quem transforma a própria história de quem passa a vida inteira se explicando. Não é uma decisão fácil, mas é a única que realmente importa. Porque é ela que abre a porta para a verdadeira mudança. Aquela que não depende mais de coragem temporária, mas de um compromisso interno profundo. Mas existe um último obstáculo, o mais resistente de todos. Ele é o que impede muitos de dar o passo final. Mesmo quando já entenderam tudo, já sentiram tudo, já desejaram tudo. É o apego à vida que você inventou. Aquela que nunca foi sua verdade, mas que você defendeu como se fosse. Para atravessar essa fronteira, é preciso abandonar o personagem que você criou para sobreviver. Esse é o passo final. E ele exige tudo. Este é o ponto mais delicado, mais profundo e mais decisivo de toda a jornada. Abrir mão da vida que você inventou para sobreviver. Não é uma vida falsa. É uma vida construída sobre adaptações, medos, narrativas e escolhas feitas a partir da dor, não da verdade. É a vida que você montou para funcionar, para não enlouquecer, para não se machucar novamente. E por isso ela é tão difícil de abandonar. Porque, apesar de limitada, ela te pareceu segura por muito tempo. Mas segurança não é a mesma coisa que sentido. E agora, pela primeira vez, você começa a perceber a diferença. A vida inventada é composta de personagens internos. A versão responsável que carrega tudo. A versão forte que não demonstra nada. A versão indiferente que evita se envolver. A versão prudente que nunca arrisca. A versão ocupada que sempre tem algo mais importante para fazer do que olhar para si. Essas versões surgiram como mecanismos de proteção. Elas te ajudaram a suportar momentos difíceis. Mas aquilo que um dia te protegeu agora te aprisiona. E é por isso que abrir mão dessa vida exige coragem. Você precisa abandonar as próprias defesas. Abrir mão da vida inventada significa reconhecer que você não é a soma das suas adaptações. Que suas máscaras não definem seu caráter.
que suas estratégias de sobrevivência não são sua identidade. Significa olhar para tudo aquilo que você construiu para se proteger e perceber que, embora tenha funcionado, já não serve. É como carregar uma armadura pesada depois que a guerra já acabou. Você continua usando porque se acostumou com o peso, não porque ainda precisa dela. O apego a essa vida inventada nasce de um medo real. O medo do vazio entre quem você foi e quem você pode ser. Esse intervalo assusta. É nele que suas certezas desmoronam. É nele que suas justificativas perdem força. É nele que você precisa lidar com o desconhecido. Mas é também nele que a vida verdadeira começa. Toda transformação passa por essa travessia. O momento em que você precisa abandonar a margem segura para alcançar o lugar onde nunca esteve. Abrir mão da vida inventada não é destruir sua história. É resgatar sua essência por baixo dela. É entender que você não precisa mais provar nada para ninguém. Não precisa mais se encaixar em versões pequenas de si. Não precisa mais carregar dores antigas como identidade. Não precisa mais se esconder dentro de narrativas que envelheceram. É um ato de coragem, mas também de maturidade emocional. Permitir que a verdade que você evitou finalmente se torne fundamento. E quando você faz isso, quando solta o que te sustentou por medo, quando entrega as velhas defesas, quando permite que o desconhecido se torne possibilidade, algo muda de forma irrevogável. A vida deixa de ser um esforço contínuo para não desmoronar e passa a ser um espaço real de construção. Você deixa de sobreviver e começa a existir. Não como a versão inventada, mas como a versão que você sempre soube que era. Finally, é aqui que tudo muda. Abandonar a vida que você inventou é o único caminho para viver a vida que é realmente sua. É o ponto em que a fuga termina e a verdade começa. E pela primeira vez, você percebe que a parte de você que sempre tentou te chamar não estava te punindo. Estava te guiando para exatamente este momento. Muito obrigado por assistir até aqui. Se gostou, por favor, se inscreva para mais. Se esse vídeo te ajudou, deixe seu comentário e, se possível, deixe seu gostei. Até o próximo vídeo.